Muito bom dia a todos e bem-vindos mais uma vez a uma sessão de aprendizagem de português. Para aqueles que ainda não tenham notado, este canal é totalmente dedicado a pessoas que não falam português, ou que pelo menos ainda não falam tão bem português como gostariam de falar. E às vezes pessoas podem perguntar: por que é que ele fala assim tão devagar e de uma maneira tão estranha? Esta maneira de falar, muito lentamente, é para pessoas que ainda não sabem falar. Não é a maneira de falar em Portugal, claro, mas é para as pessoas que ainda estão a aprender. For foreigners. Foreigners. Portanto, bem-vindos. O que eu gostaria de falar, ou o tema que eu gostaria de abordar hoje, é um tema bastante comum para muitas pessoas, que é o trabalho. Todos nós temos um trabalho. Todos nós temos alguma função que exercitamos para sustentarmos as nossas despesas. Pois bem, gostaria de falar sobre vários, vários temas relacionados ao trabalho. Portanto, a primeira coisa é trabalho. Trabalho é a função que se exerce para ganhar dinheiro, certo? É um trabalho. Então, muitas vezes, pessoas podem perguntar: qual é o teu trabalho? Ou em que é que tu trabalhas? Qual é o teu trabalho? Ou então, em que é que tu trabalhas? Ou então, em que é que você trabalha? Para a forma mais educada. E as pessoas podem responder: eu trabalho em informática. Ou então, trabalho na construção. Construção para fazer casas. Ou então, eu sou polícia. Ou eu sou engenheiro. Então, isto é trabalho. Outra maneira, outra palavra que se utiliza muito em Portugal também é profissão. Portanto, temos trabalho ou então profissão. Portanto, uma pessoa também pode perguntar: qual é a tua profissão? Ou então, qual é a sua profissão? De forma educada. Qual é a tua profissão? A minha profissão? Eu sou professor. Oh, és professor. Interessante. Ou então, qual é a sua profissão? A minha profissão? Obrigado pela pergunta. Eu sou médico. Então, várias maneiras de falar sobre o trabalho, mas, portanto, trabalho ou então profissão, que é uma maneira mais educada de falar sobre o trabalho. No trabalho, para qualquer pessoa que tenha uma profissão, que trabalhe nessa profissão, nessa área, antes de começar a trabalhar, muito provavelmente assinou-se um contrato. O contrato, vocês sabem o que é um contrato, não é? Um contrato, portanto, é um antes de começar a trabalhar. Senhor Gonçalo, sim, nós gostaríamos de trabalhar consigo. Por favor, está aqui o contrato. Nós queremos que leia o contrato e, por favor, dentro de 2 semanas, assine o contrato. Pode ler o contrato, assine o contrato para começarmos a trabalhar juntos. Então, o contrato é o documento que vai iniciar o trabalho, a profissão, entre, ou eu diria, a relação entre 2 pessoas. E, portanto, o contrato é bastante importante elemento para começar o trabalho. No contrato, também disse agora, palavra nova, assinatura. Assinatura.
Senhor Miguel, nós recebemos o contrato, mas não há assinatura. Oh, esqueci-me. Esqueci-me de assinar. Esqueci-me de colocar a minha assinatura no contrato. Ok, por favor, preciso de uma caneta. Ok, caneta. Ah, obrigado. E assino o contrato. Então, isto é assinatura, a palavra assinatura. Outra palavra que é bastante utilizada também na área do trabalho é estagiário ou estagiária. Portanto, estagiário é a pessoa, estagiário ou estagiária, é a pessoa que vem efetuar um estágio na empresa. Ok? Bom dia, senhor João. Nós gostaríamos que trabalhasse na nossa empresa, mas por enquanto não queremos um contrato de trabalhador. Nós queremos oferecer-lhe um contrato de estagiário. Ah, estagiário? Sim, sim. Isso também é bom para mim. Sim, obrigado. Eu quero um contrato de estagiário porque acabei de estudar. Ainda não sou profissional. Quero um estágio. Então, obrigado. Obrigado pelo contrato de estagiário. E mais uma vez, contrato de estagiário, temos que assinar o contrato de estagiário. Então, estagiário ou estagiária, se for uma menina, é a pessoa que efetua um estágio numa empresa. E um estágio pode ser de um mês, pode ser de um ano, mas é um período limitado em que a pessoa trabalha em funções, em temas muito específicos, antes de começar realmente a trabalhar como profissional. Ainda está a aprender. É um estágio. A pessoa ainda está a aprender. Para pessoas que já não são estagiárias, utiliza-se outra palavra importante, que é o período de ensaio. Período, ok, período é tempo, é uma duração de tempo, e ensaio é como se não fosse de verdade. É uma prática. Então, período de ensaio é um momento no tempo, pode ser um mês, 2 meses, 2 semanas, depende da empresa, mas é um período em que a pessoa pode decidir de parar o contrato. Acabar o contrato sem qualquer consequência com a empresa. E a empresa também pode dizer, no período de um mês, 2 meses, 2 semanas, também pode decidir, acabou o nosso contrato, não queremos mais o seu trabalho como estagiário ou estagiária e vamos parar a nossa relação agora. O período de ensaio pode ser frustrante, pode ser intimidante, fazer medo, para pessoas que começam a trabalhar. Mas é normal, é bastante normal. Uma pessoa que começa a trabalhar com uma empresa é totalmente desconhecida. Não é conhecida, é desconhecida. Então, é nova na empresa. É normal que haja um período de, ok, vamos testar. Let's check. Vamos testar. E ver se a nossa relação é boa. Ok? Se a pessoa trabalha bem. Mas também para o estagiário e para a estagiária é uma oportunidade para ver será que isto é bom? Será que eu gosto deste trabalho? Será que eu gosto desta profissão? Será que eu gosto desta empresa? Esta empresa não gosto. É muito longe de casa.
e não gosto deste trabalho. Não gosto deste trabalho. Vou parar. E então, põe-se fim ao período de ensaio e a pessoa pode procurar outro trabalho. Outra palavra agora que também disse durante o meu diálogo é função. Portanto, já vimos trabalho, profissão e função. Função é o cargo, a atividade da pessoa. O que é que ela vai fazer? Senhor João, qual é a sua função? Eu sou João e a minha função é diretor. Diretor. Okay. Senhor João, qual é a sua função? A minha função é assistente. Assistente, ok. Assistente. Assistente do diretor? Sim, sou assistente do diretor. Ok, então, função é o título, é o nome do trabalho que a pessoa faz na empresa. Então, quais são as funções? Há várias funções. Contabilista, executivo, que mais? Diretor, gerente, estagiário também é uma função. Então, tudo isto são vários tipos de trabalho na mesma empresa. Okay? E a função mais baixa é o estagiário, porque começa, não sabe de nada, é novo na empresa. Estagiário. E a função mais alta, qual é? CEO, Chief Executive Officer, o diretor-geral. Ok? Então, isto é função. E a diferença com profissão é um tipo de trabalho. Profissão de professor, profissão de arquiteto, profissão motorista, profissão médico, profissão dentista. Isto tudo são profissões. E porquê? Porque são várias áreas de trabalho. Mas em cada área existem várias funções. Ok? Numa escola existem a função de professor de inglês, a função de professor de português, a função de professor de matemática, mas todas estas profissões são a mesma. Professor. Ok? Então, trabalho, de maneira geral, global, de explicar o que fazemos. Profissão, que é a categoria de trabalho. E profissão. E função. Desculpem. Trabalho, profissão, função. Tudo isto, numa área de empresa, leva a quê? Leva à carreira que se queira fazer. Alguém pode ter uma carreira de arquiteto. Começa como um estagiário a trabalhar com outro arquiteto muito importante. Aprende. Passa de função de estagiário para assistente. Depois passa da função de assistente para arquiteto júnior, por exemplo. Depois para arquiteto gerente de projetos. Depois para arquiteto sénior. Então, e depois pode se especializar em arquitetura de prédios muito grandes, ou só arquiteto para construções básicas. Então, isto são várias funções que fazem parte da
profissão de arquitetura para quem? Para as pessoas que queiram fazer carreira em arquitetura. Então, carreira é tudo o que pode acontecer numa profissão, desde o princípio até ao fim, que é o momento em que a pessoa tem a experiência mais elevada possível. Então, isto é carreira. Carreira. Senhor Afonso, qual é a sua carreira? Em que área é que o senhor fez a sua carreira? Eu comecei a minha carreira como arquiteto, mas hoje eu sou professor. A minha carreira foi de arquiteto, mas decidi mudar e agora sou professor. Senhor Miguel, qual é a sua profissão? A minha profissão, eu sou arquiteto, mas fiz uma carreira durante 20 anos de professor. Durante 20 anos fui professor de desenho. Fui professor de desenho. Fiz uma carreira de 20 anos como professor de desenho. Mas depois de 20 anos, no ano 21, decidi que tinha que mudar de carreira. E escolhi a profissão arquiteto. Ok? Então isto para explicar, portanto, função, profissão e carreira. Outra palavra que se utiliza também é a indústria. Em que indústria é que você trabalha, Catarina? Eu trabalho na indústria dos serviços financeiros. Bancos, seguros, isto são serviços financeiros. Serviços financeiros, muito interessante. E você, Ana? Em que área, em que indústria é que você trabalha? Eu trabalho na indústria da moda. Eu faço desenhos, faço peças de roupa para vender na Zara, por exemplo. Portanto, isto é a indústria em que se trabalha. Quais são os tipos de indústria? Serviços financeiros, moda, alimentação, indústria da medicina e da saúde, indústria da farmácia, dos produtos farmacêuticos, indústria da educação, professores, pessoas que fazem e-learnings, tudo isto faz parte da indústria da educação. Que outra indústria? Refinagem de produtos petrolíferos, portanto, para produzir gasolina, gasóleo, é uma indústria. Também se pode dizer, porque há a indústria petrolífera, há a indústria da eletricidade e há a indústria do gás. Tudo isto podemos dizer que se chama a indústria da energia. É também outra maneira de dizer. Que outra indústria? Saúde. Bom, acho que falei sobre todas. Mas, portanto, hoje em dia, claro, existem muitas indústrias, cada vez mais, porque há cada vez mais especializações, mais diferenças entre as indústrias e portanto, várias indústrias estão disponíveis. Outro tema que se utiliza na área do trabalho é a quantidade de horas que se trabalha. A maior parte das pessoas trabalha das 9 da manhã até às 5 da tarde. E isso é um horário muito comum.
existe para muitas pessoas e muitas empresas. E é um horário fixo. Sr. Miguel, qual é o seu horário de trabalho? Tem horários fixos? Sim, eu tenho horários fixos. Eu trabalho todos os dias, de 9 da manhã até às 5 da tarde. Ok. 9 da manhã até às 5 da tarde. Um horário fixo. Há pessoas que não trabalham das 9 da manhã até às 5 da tarde, mas trabalham, por exemplo, não sei, das 5 da tarde até às 2 da manhã, por exemplo. Ou das 5 da tarde até às 11 ou até às 10. Então, varia muito de uma indústria para outra, de uma função para outra e também, claro, de uma profissão para outra. Os taxistas, por exemplo, motoristas de táxi, geralmente não têm horários fixos. Sobretudo, Uber. As pessoas que trabalham com Uber, às vezes podem dizer, hoje trabalhei das 9 da manhã até às 9 da noite e agora já não quero trabalhar. E amanhã também não vou trabalhar. E depois, no dia seguinte, então, segunda-feira, das 9 da manhã até às 9 da noite. Terça-feira, não trabalha. Quarta-feira, só vai conduzir o carro do Uber das 3 da tarde até à meia-noite. Na quinta-feira, só vai trabalhar das 6 da manhã até às 10 da manhã. Então, isto não são horários fixos, porque está sempre a mudar. Está sempre a mudar. Então, isto chama-se um horário variável. Portanto, não é sempre contínuo, não é sempre o mesmo, não é fixo. E como eu disse, acredito, na minha opinião, não tenho a certeza, mas acho que a maior parte dos motoristas de Uber têm a oportunidade de não ter horários fixos. Eles podem escolher quando querem trabalhar. E não só. Hoje em dia, na indústria do e-commerce e online marketing, do marketing em linha, muitas pessoas trabalham sem horários fixos. Há dias que trabalham 10, 15 horas por dia e há outros dias em que só trabalham 1 hora. Portanto, não têm horários fixos. Determinam eles mesmos os horários em que querem trabalhar. Então, horários fixos e horários variáveis. São duas maneiras de falar sobre a profissão. E, portanto, isto, meus amigos, é o que eu queria partilhar com vocês hoje. Vários temas sobre o trabalho, vocabulário que eu vos queria ensinar sobre o trabalho. Espero que tenham se lembrado de todas as palavras e, claro, caso tenham alguma pergunta, não hesitem a deixar comentários. Muito obrigado e muito boa continuação para todos. Um bom fim de semana.